Olá, galera. Boa tarde para todo mundo que vai acompanhar a nossa terceira aula, tá? Biologia para vocês aí do Enem. Mais uma aulinha, já falamos da primeira, da segunda, agora vamos para a terceira aula. Nessa terceira aula aqui, nós vamos continuar falando de citologia. O professor aqui é o professor Ednar, tá? Sou da área de biologia, então tentar ajudar vocês aqui da melhor forma possível para vocês sair bem na prova de biologia, tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer vocês que estão acompanhando as aulas, estão fazendo alguma anotação. Isso vai ter uma utilidade muito importante lá na frente, tá bom? Então, o transporte através da membrana plasmática, transporte em bloco ou por englobamento, tá? Então, esse transporte em bloco ou por englobamento, a gente chama de fagocitose. A palavra fago significa comer e a palavra cito significa célula. Então, a célula vai ser englobada ou englobar algo, comer algo, por exemplo. Então, o processo de englobamento de partículas sólidas, ou seja, são partículas grandes, vou chamar de grande porque comparando com outras partículas aí microscópicas, tá? Para não confundir vocês. Ocorre em células do sistema imunológico, ou seja, o nosso sistema imunológico, a célula de defesa nossa, ao reconhecer um antígeno, por exemplo, ela engloba esse antígeno, seja um vírus, bactéria, um fungo, por exemplo, e destrói ele, tá? Caso contrário, isso não acontecer, é o vírus, a bactéria, ou o fungo, ou o protozoário que vai destruir essa célula imunológica e nós vamos perder a imunidade, tá? Então, essa célula faz esse processo chamado de fagocitose, destruir aquilo que virá para nos destruir, tá? Isso também acontece nas amebas, tá? A ameba é um protozoário que causa, geralmente, nós, quando tomamos uma água contaminada, a famosa diarreia, tá? Durante a fagocitose, do qual eu já expliquei para vocês o que é fagocitose, a membrana celular, ela projeta-se emitindo tentáculos. É como se ela fizesse isso aqui, abraçasse vamos dizer assim, um ser e trouxesse para dentro, tá? Então, esse formato que a célula faz, a gente chama de tentáculos, tá? Esses pés, tá? Que circulam e captam as partículas. Esses tentáculos recebem a denominação de pseudópodes. A palavra pseudo é falso e podes significa pés, ou seja, pés falsos, tá? Então, até aqui, beleza? Então, vamos continuar. Aqui nós temos o exemplo da célula realizando fagocitose. Aqui nós podemos perceber que aqui está a membrana plasmática, ela está criando aqui um falso pé, né? Um pseudo, e ela está englobando esse material aqui, que a gente vai denominar esse processo aqui de fagocitose. Podemos perceber nas imagens subsequentes como a célula consegue fazer essa fagocitose. Isso aí ajuda a gente a entender um pouquinho o processo da evolução da célula, como foi a primeira célula, como essa célula conseguiu englobar a mitocôndria e o cloroplasto, tá? Acredita que essas organelas hoje presentes na célula animal e o cloroplasto na célula vegetal foi englobado durante a evolução, por isso que elas existem aí o seu DNA próprio, a sua capacidade de reprodução, e também elas possuem uma dupla camada membrana, tá? Já o transporte através da membrana, no caso da pinocitose, tá? Aqui nós estamos falando de líquido. Anteriormente nós falamos de algo sólido, nós estamos falando de líquido, tá? Então, pinocitose. O processo de englobamento de partículas líquidas, uma invaginação da membrana celular cria um canal
para onde a partícula líquida se dirige e são posteriormente englobadas, tá? Depois do englobamento por fagocitose ou por pinocitose, né, as substâncias permanecem no interior de vesículas, chamadas fagossomos ou pinossomos, tá? Nelas são acrescidas as enzimas presentes no lisossomo, formando o vácuo digestivo, tá? Depois eu vou gravar uma aula para vocês para falar um pouquinho das organelas e eu vou falar a questão do lisossomo. Mas aí você já pode falar liso, na verdade seria quebrar, tá? Lise. Aparece essa palavra lise, significa quebrar, ou seja, seria mais ou menos como se fosse um detergente dentro de nós para estar quebrando as moléculas de gordura, mais ou menos por aí, tá? Aqui nós temos o exemplo da pinocitose, são, vamos chamar assim, de gotículas, e a membrana plasmática cria essas invaginações, e essas invaginações vai englobando esse líquido, como vocês podem perceber, tá? Aqui nós temos o meio externo, né, ou seja, fora da célula, e aqui nós temos o meio interno, que é dentro da célula. Esse processo aqui é chamado de fagocitose, e esse outro aqui é chamado de pinocitose. Líquido, sólido. Ok? Estado puro da célula. Célula vegetal, por exemplo. Vamos falar um pouquinho da célula vegetal, mas a gente fala um pouquinho também da célula animal também. Faz uma analogia, uma comparação, tá? E nós temos uma célula que ela está flácida, tá? A célula com nível de água adequado, a quantidade de água aqui é o suficiente. Aqui nós temos a parede celular, tá? Essa parede celular que é formada de celulose, só lembrando que só os vegetais que possuem celulose, tá? Aqui dentro nós já temos o citoplasma, é o espaço onde ficam as organelas, e aqui nós temos o vacúolo. Esse vacúolo aqui ele é característico exclusivamente dos vegetais. Isso aqui pode cair da prova como uma das exceções, as coisas peculiares de vocês, esse cuidado que lá nos vegetais não vai apresentar, tá bom? Vamos seguir adiante. Aqui nós temos uma célula plasmolizada. O que seria uma célula plasmolizada? Uma célula que perdeu água para o meio hipertônico. Eu peguei essa célula aqui, coloquei ela em contato com outro, vamos dizer assim, vamos chamar de outro ser, outro objeto. Nesse outro objeto tinha muito sal. Como era um meio hipertônico, a água ela foi embora para o sal. O sal puxou a água que estava aqui. Então, aqui nós temos uma célula desidratada. Veja que ela murchou, tá? Aqui, esse espaço que a gente encontra aqui é um espaço onde ela perdeu água para o meio hipertônico. Lembra a gente um hipermercado. Hipermercado seria aquele lugar que tem tudo. Além do mercado, é um shopping, etc. Então, lá, tudo tem lá dentro, tá bom? Então, vamos ter hiper, hipo e iso. Isso aí nós já explicamos anteriormente. Vou voltar lá na aula 1 e aula 2. Aqui nós temos uma célula vegetal, né, gente? Estamos falando da célula vegetal desplamolizada. Seria uma célula desplamolizada. É uma célula reidratada, ou seja, ela perdeu e voltou a ganhar água novamente por osmose. Quando colocado em meio hipotônico, ou seja, naturalmente, dentro dessa célula aqui tem sal. E aí ela foi colocada em um meio hipotônico, um meio que não tem sal. Vamos chamar água destilada, por exemplo. Então, o que é que acontece? Como aqui tem um pouquinho de sal, por exemplo, então aqui vai puxar a água aqui para dentro. Então, ela vai acabar ganhando água que veio lá de fora aqui para dentro, tá? Aqui nós temos uma célula túrgida. O que é uma célula túrgida? Uma célula vegetal túrgida? É uma célula que ela está inchada. Ela está inchada por quê, professor? Ela está inchada devido que ela ganhou água demais. Ela ganhou água demais por quê? Porque ela foi colocada em um meio hipotônico e ela puxou e ultrapassou o seu limite, tá?
Então, esse foi um processo por osmose que aconteceu tudo isso aí. Vejam que entrou água demais, que além da sua membrana plasmática, a parede celular também foi rompida, foi estufada, tá? Então, esses nominhos é bom que vocês gravem, façam anotação, porque geralmente em associação lá com química, biologia e química, vai cair questões relacionadas a esse tema. Aqui nós temos uma célula murcha, é uma célula que foi desidratada, geralmente alguns nutrientes eles são desidratados para aguentar muito tempo, então é feito um processo, digamos que parecido com o que acontece aqui. Então, perder água, tá? Perdeu água, desidratou. Então, se perdeu água, desidratou, então vamos tornar daquilo ali um pó. Como se eu pegasse a laranja e tornasse um pó, e eu vou chamar isso de o suco de laranja que fica lá no supermercado, por exemplo. Então, ele foi desidratado. Ele passou por todo esse processo e ele vai aguentar muitos dias. Do contrário, ele não aguentaria, tá? Então, por que a célula é murcha? Porque ela perdeu água, tá? Desidratação. Como uma pessoa desidratou, vomitou demais, teve diarreia, então perdeu muito líquido, desidratou. Ficou murcho, a pessoa secou, tá bom? Osmose de célula animais, tá? Nós falamos da célula vegetal, agora a gente fala da célula animal. Por não possuir uma parede celular, tá? A célula animal ela não possui essa parede celular, que é composta de celulose. As células animais não suportam o meio hipotônico, tá? Naturalmente, a gente come comida rica em sal. Vai ter o cloreto de sódio, por exemplo. Então, nesse caso aqui, a nossa célula tem sal. Então, se eu pego a célula de uma pessoa, de alguém, de um ser vivo pertencente ao grupo dos animais e coloco ela em contato com o meio hipotônico, ou seja, que não tenha sal, é natural que essa célula vai começar a puxar água, como se a gente tivesse se alimentado de um salmão e tivesse ficado com muito sal dentro de nós, e assim a gente vai começando a consumir água. Então, essa célula vai começando a fazer esse processo que eu estou explicando para vocês. Assim, quando as hemácias são mergulhadas nessas soluções, por exemplo, em água destilada, o ganho de água por osmose é tão intenso que as células se rompem, tá? Só lembrando, hemácias são as células do nosso sangue, são as células vermelhas. É natural que ela tem sal. Então, quando ela é mergulhada em uma solução hipotônica, ela acaba puxando muita água e aí ela vai sofrer uma hemólise, tá? Uma quebra, uma lise, tá bom? Então vai ser uma quebra, sangue, lise, quebra. Então essa célula vai ter essa quebra, vai ter esse rompimento, tá bom? Aqui nós temos uma imagem trazendo um exemplo bem rápido aqui para vocês, a célula flácida, túrgida, hemolizada, por exemplo, crenada, que eu já expliquei para vocês lá anteriormente como estão as células aqui quando elas são colocadas em diferentes meios, com pouca solução, muita solução ou uma solução igual, tá? Aqui nós temos uma célula vegetal, e ela é composta de celulose, tá? Reduz a perda de água, claro, a parede celular ela faz essa barreira, e essa barreira impede a perda de água, e ela promove a rigidez das células, tá? Depois eu quero explicar para vocês a questão de cada conceito das organelas presentes nas células, tanto animal quanto nas células vegetais. Mas uma coisa chama a atenção na célula vegetal é essa organela chamada de cloroplasto. Ela é uma organela que tem a capacidade de se reproduzir sozinho, tem o seu DNA próprio, e é ela quem que está responsável por a questão da fotossíntese, tá? Síntese, produção, fotoluz. É através da luz é que vai ter esse processo da produção de glicose, por exemplo, de oxigênio. Então, é uma das coisas que é peculiar.
é só a célula vegetal que tem esse cloroplasto aqui, tá bom? E outra coisa, aqui não vai ter, no caso aqui, coisas específicas lá da célula animal. Depois a gente pode colocar elas lado a lado e dar uma explicadinha melhor, como eu já fiz lá na aula 1, mas se você tiver alguma dúvida, volta naquele quadrinho da aula 1, se eu não me engano, e dê uma olhada lá para você ver o que a célula vegetal tem e o que a célula animal tem. Essas diferenças, elas são muito importantes, tá? Citoplasma, por exemplo. Citoplasma é esse espaço que fica entre a membrana e o núcleo, tá? No caso das células eucariontes, que tem núcleo. Fica entre a membrana e o núcleo, no caso das células eucariontes. Toda célula animal e vegetal ela tem núcleo, tá? Tem membrana nuclear. É preenchido pelo hialoplasma, que é uma substância, vamos dizer assim, como se fosse uma geleia, tá bom? Para vocês ficar mais... É como se eu preenchesse uma sala com várias cadeiras e o espaço entre uma cadeira e outra eu preenchesse com geleia, tá? Hialoplasma. É onde encontram-se dispersos organóides, são as pequenas organelas, tá? Que garante o bom funcionamento da célula. A célula precisa desses mini motores que estão lá dentro para ajudar ela no processo vital. Aqui nós temos uma célula, vamos dizer, uma célula animal, tá? A gente já vai diferenciá-la aqui, que ela não vai ter... Aqui ela tem uma coisa importante que são os centríolos, que não apresentam lá na célula vegetal. O centríolo aqui, ele tem uma função muito importante aqui para a célula, que é como se fosse um cabo de guerra, puxando para separar a célula para uma célula formar duas células, tá? Então ele vai fazer parte desse processo aqui, lá, tá? Quando a gente entra lá em GS, G1, por exemplo, na reprodução celular, a gente vai entender um pouquinho melhor. E uma coisa importante aqui é a questão da mitocôndria, tá? Mitocôndria, cloroplasto e centríolos são organelas que merecem uma atenção de vocês, assim, com maior cuidado, porque isso geralmente vai cair lá e aí você vai ficar sabendo, meu Deus, agora quem pertence? Essa mitocôndria pertence a quem? O cloroplasto pertence a quem? Qual a função de cada um, tá? E os centríolos também. Do contrário, as outras organelas que estão aqui, estão aparecendo aqui dentro do citoplasma, do hialoplasma, essa parte aqui, que eu chamei de, vamos dizer assim, geleia, vamos dizer, que apresenta aqui essas organelas, essas outras organelas aqui vão estar presentes em ambas as células, seja ela vegetal ou animal, tá? Com exceção dos procariontes que não têm essas organelas aqui. Os eucariontes só têm os ribossomos, tá? Vamos voltar lá naquele quadrinho lá e... Opa, estou entendendo. Aqui novamente para vocês a célula, tá? Então podemos destacar aqui todas as organelas aqui presentes, o núcleo aqui, o DNA. Então todo esse processo aqui é um processo que precisa a gente entender um pouquinho melhor como funciona, mas seria uma aula mais específica falando de cada organela, tá? E as suas funções. Continuando aqui a mesma célula, só para vocês verem aqui em tamanho maior as organelas, tá? Os centríolos, aqui nós temos 2 centríolos, que cada quem vai para o seu lado oposto, tá? E aí eles vão fazer isso aqui, eles vão puxar a célula era só uma, ela vai fazer esse processo aqui de invaginação, e aí ela vai se romper e formar duas. Claro que tudo isso vai ser duplicado. Os centríolos vão ser duplicados, o DNA vai ser duplicado, o mitocôndrio vai ser duplicado, o retículo plasmático rugoso, liso, mitocôndria, o lisossomo, tudo vai ser duplicado. Então, para acontecer esse processo aqui, tudo será duplicado e o que tinha em uma célula, ela aumenta, se divide para duas e continua a mesma coisa. Mitose e meiose. Vamos ter uma aula só sobre isso para a gente diferenciar o que é mitose e o que é meiose. Vamos falar algumas características das células. Mitocôndria, vamos começar aqui pela mitocôndria, tá, gente? Então, a mitocôndria é responsável pela respiração celular. Opa!
A mitocôndria é responsável por quem? Pela respiração celular e produção de energia, tá? Célula que utiliza bastante energia tem muitas mitocôndrias, por exemplo, as células musculares, tá? Os músculos, os nossos músculos, eles são ricos em células que tem mitocôndria, tá? Porque precisa de quê? Precisa dessa respiração celular, precisa dessa energia. Senão, no caso aí, você não consegue desenvolver de forma gradual ou até um nível elevado a questão muscular, tá? Complexo de Golgi, complexo Golgiense, ou como queiram chamar, alguns autores vai fazendo essa mudança conforme os estudos, é formado por pequenas bolsas, né? Serve para armazenar e descartar substância. Então, aqui são uma bolsa, armazena a substância dentro da célula, armazena, deixa ali por um tempo e descarta, joga para fora, tá? Aqui nós temos o retículo endoplasmático, nós vamos ter ele o rugoso, nós vamos ter ele o liso, tá? Quando ele é rugoso é porque ele apresenta os ribossomos aderidos aqui a ele, e quando ele é liso é que ele não apresenta os ribossomos. Basicamente ele tem a mesma função, mas aí vamos dizer assim que a diferença de um para o outro é isso, tá? É responsável pelo transporte, serve para transportar. Pega de um lugar e leva para o outro. Além disso, ele distribui, tá? E armazena substâncias. São a nossa malha viária, os caminhoneiros fazendo isso, transportando de um lugar para o outro. Forma uma rede de canais que ocupa grande parte do citoplasma. Tá? Então, está lá no citoplasma e ele fica de um lugar para outro levando algo. Os lisossomos, falei anteriormente no slide anterior, a questão dos lisossomos, são estruturas responsáveis pela digestão da célula. Ou seja, aquilo que a célula vai produzindo dentro dela que não é útil, ou que deixa de ser útil, os lisossomos vão fazer essa digestão, fazer essa fagocitose, essa pinocitose, destruir. Tá? Então, isso é importante que a gente possa entender as características de cada um. Vamos continuar os centríolos. Aqui estão os centríolos, tá? Eles participam do processo de formação dos cílios, e flagelo e da divisão celular, multiplicação da célula. Como eu já falei, mitose e meiose, tá? E aqui nós temos o famoso cloroplasto, tá? São responsáveis pela fotossíntese. Eles estão presentes aonde? Na célula vegetal. É nessa estrutura que encontramos a clorofila, que é um pigmento verde. Então, é a clorofila e a ausência de clorofila, ou dependendo do tipo de clorofila, é que vai dar cor, se é verde, se é amarelo, se é vermelho, se é roxo, por exemplo. Então, tudo isso aí é a questão da pigmentação que está presente nas plantas. Tá bom, gente? E lembrando, os cloroplastos, nós só vamos encontrar ele nas células vegetais. Cuidado, se cair uma questão dessa daqui, estiver veiculando, ligando, fazendo uma ponte do cloroplasto com a célula animal, leia lá com mais atenção para não errar. Pode ser que o autor da questão, ele tenta fazer com que você se confunda. E, na verdade, é bom você separar as coisas aí. Separar 6 de 5. E aqui nós vamos encontrar o núcleo, né? O núcleo atua na reprodução celular, também é o portador de característica hereditária. Lá dentro do núcleo nós vamos ter o DNA, por exemplo, tá? Que carrega todas as características de um ser vivo, vamos dizer assim. Aqui está guardada a 7 chaves, a característica de um ser que vai surgir dessa célula aqui, tá? Essa outra parte externa aqui fora do núcleo é vital para a célula, mas não interfere em característica. Seus olhos são azuis, cabelo moreno, etc, tudo isso é uma questão do DNA que vai carregar isso aqui. Quando a gente estuda um pouquinho lá na questão da primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, que eu prometo que eu irei gravar aula para vocês falando disso aqui para diferenciar um pouquinho para vocês, aí vocês vão entender a questão da hereditariedade, tá bom? E a carioteca, né? A carioteca, carionúcleo, tá? Carionúcleo.
Não vamos esquecer desses nomes complicados para vocês. São nomes assim que aparecem no dia a dia, poucas vezes ou quase nunca aparecem. Quando aparece na hora da prova, e você, meu Deus, o que é isso aqui? Então, cuidado, tá? É uma membrana dupla, ou seja, são duas, tá? É uma membrana dupla e ela é porosa, tá, gente? Ela permite, vamos dizer assim, uma passagem seletiva de substâncias. Ela faz uma comunicação aí com o citoplasma. Nós estamos falando aqui da questão do núcleo, então a membrana nuclear, o núcleo também é formada por duas camadas. Nucleoplasma é a massa fluida limitada pela carioteca que ocupa o interior do núcleo. Essa questão aqui está lá mais dentro do núcleo, mas essa massa que está lá mais ocupando aquele espaço, tirando, vamos dizer assim, essa cordinha que é o DNA, o espaço não chamado de nucleoplasma. Tá? A cromatina, o que é uma cromatina, por exemplo? É um material construído por DNA. Esse material genético, ele é responsável pelas características vitais, tá? Essa cromatina aqui a gente pode entrar em detalhe na questão de quando ela está condensada ou não, tá? Então, lá, quando fala de GG1S, por exemplo, desculpa, GS1 na reprodução da célula, aí a gente entra com esse estudo aqui um pouquinho da cromatina, tá? E o nucleolo, desculpa, é uma estrutura que produz proteína. Então, as proteínas são produzidas lá, algumas estão ausentes, outras estão presentes. Então, nesse caso aí, preciso a gente ter uma alimentação diferenciada para que a gente possa ter as diversas proteínas necessárias para a nossa formação, tá? E por hoje é só, então, obrigado, fique com Deus, estudem e até a próxima aula, a quarta aula, tá, gente? Nós já estamos na terceira e agora a quarta aula, tá bom? A tela ficou assim, mas é que nós encerramos aqui essa parte da citologia. É isso aí, galera. Fique com Deus, um abraço e até mais. Tchau, tchau.